importante discutir de novo. Ótima pergunta. Professor, por que as voltagens são diferentes mesmo? 110, 220? Na verdade é o seguinte, cara, quando tu vai construir, né, uma estação retransmissora de energia, tu vai pegar então a energia que vem da usina lá em 15 mil volts, vai transformar para 700 mil volts para poder fazer chegar próximo das cidades. Por que se aumenta a voltagem? A explicação está aqui, ó. A resistência elétrica do fio não é constante depois que tu instalou o fio? Então quanto maior a corrente, maior a potência perdida por efeito Joule. Então milhões e milhões do nosso dinheirinho que a gente paga para a Celesc é jogado fora, só para a Celesc cobrir os gastos para a energia chegar na tua casa. Porque até ela chegar o monte já foi perdido. Só que aí o cara pensa, a potência que eu vou transmitir não depende do V e do I? Se eu quiser transmitir a mesma potência com menor corrente, basta eu aumentar a voltagem. Então é por isso que eu fabrico em 15 mil volts, mas eu transformo para 700 mil para chegar próximo da cidade. Aí eu aumento a voltagem, diminuo a corrente, como a corrente é bem baixa, a potência é menor, a potência perdida por efeito Joule. Então a grande voltagem na transmissão é para perder menos dinheiro na resistência. Só que aí quando chega próximo das casas a gente não pode, né, aumentar muito a voltagem, que pode ficar perigoso, a gente reduz um pouco a voltagem. Só que ainda assim eu vou te dizer que o 220 volts, talvez eu tenha falado o contrário um tempo atrás. O 220 volts ele é melhor por ser mais econômico, porque aí tu pode ter menos corrente nos fios e aí perde menos por efeito Joule. E de certa forma mais seguro, porque uma das preocupações quando uma pessoa toma um choque não é a voltagem, é a corrente elétrica que passa por ela. E como a corrente elétrica é menor quando se usa 220 volts, fica até mais seguro. Certo? Bacana? Agora, por que de um lugar para o outro ocorrem essas pequenas mudanças? Digamos que como o Brasil começou a entrar nessa jogada tempos depois, a galera percebeu, pô, que vai ser melhor se dobrar a voltagem e cair a corrente pela metade. Então atualmente se percebe que 220 volts é melhor. Só que o mundo inteiro praticamente é 110 volts. Né? Por isso que o Brasil fica um pouco destoado do resto do mundo. Até o próprio Brasil, em alguns lugares, né, que a energia já era mais tempo atrás, as estações eram em 110 volts ainda. Certo? Mas boa pergunta, garoto. Via de regra, a voltagem é maior para economizar energia, menos efeito Joule. Muito bom. Galerinha, tem mais coisa ainda para falar de receptor, mas eu queria pelo menos te mostrar um exercíciozinho ou outro para ninguém ficar assustado, ninguém ficar achando que é mais difícil do que é. Então, antes de prosseguir com a teoria, quero te mostrar uma coisa simples ali. Ó. Falta bem pouquinho, é por isso que eu quero fazer um exemplozinho antes da gente encerrar. Ó, página 2, exercício 10.05. Só para te exemplificar. Um motor elétrico opera ligado a uma DDP de 100 volts. Se a resistência interna dele é 4 ohms e a intensidade de corrente elétrica que o percorre é de 5 amperes, a força contra-eletromotriz desse motor vale... Vamos anotar os dados, galera? Quando ele fala que a DDP é 100 volts, o que é isso? Voltagem, V de volts, 100 volts. Se a resistência interna dele é 4 ohms. Rzinho, muito obrigado, 4 ohms. E a corrente que o percorre é 5 amperes. I igual a 5 amperes. A força eletromotriz desse motor vale... força eletromotriz, é o E', certo? E aí, olha só, galera, se o cara pelo menos sabe que um motor elétrico é um receptor, se ele lembra que existe uma equação para isso, ele vai no formulário e o perigo é ele confundir as equações, né? Por isso que é importante saber que no receptor ocorre 2 consumos de energia. Lá não, lá ocorre uma geração de energia e uma perda de energia. Se 5A quer dizer que cada segundo passa 5 o quê? Coulombs por segundo. 5 coulombs a cada segundo. Coulomb é unidade de carga, lembra? A quantidade de carga é número de partículas em excesso vezes carga elementar. É como a gente mede carga elétrica, Coulomb. Fala, querida. Quer fazer uma colocaçãozinha? Fica à vontade. Sempre que ele falar contra a eletromotriz inversa... Sempre que falar em força contra a eletromotriz, é com E', com certeza. Sempre que ele falar alguma coisa inversa, negativo... Beleza. Sempre. Agora, olha só. Se ele não cuidado, tá? Mas agora cuidado. Eu prefiro que tu não lembre que é o E'. Porque se o cara for um filho da mãe e ele trocar
botar o E' no do gerador e o E no do receptor. Aí tu vai ter que reconhecer pelo sinal da fórmula, não pela fórmula, pela letra. Tá entendendo? Certo? Então os caras são provocativos, às vezes eles colocam uma letra diferente só para ver se o aluno conhece o conceito, se ele decolou as letrinhas. Né? Então é isso que é o perigoso, tá? Mas eu nunca vi fazer esse tipo de sacanagem. Eu já vi fazer isso em prismas. Trocar o nomezinho dos ângulos lá de I, R, I', R', isso eu já vi. Aqui não, tá? De qualquer forma, qual é a equação do receptor? V igual a E' mais R vezes I. E é esse tipo de conta geralmente que eu estou colocando para vocês, cara. Eu não quero que tu saiba a mais difícil de todas. Eu quero que tu saiba a básica, ó. Substituir os dados, 4 vezes 5, 20. Mais passa, menos, pronto. A força contra a eletromotriz dele é 80 volts. Então dos 100 volts que tu bota nele, só aproveita 80. Né? Dá até para calcular o rendimento. Se eu estou usando 100, mas só aproveito 80, 80 sobre 100, 0,8, 80% do rendimento. E eu nem te mostrei a fórmula do rendimento ainda, só usando o bom senso. Beleza? Vamos subir lá, galera, fazer uma ginástica. Uhul! Isso, quando é gerador tem um negativo. Por quê? Porque o E é geração, menos uma perda. E o receptor ele consome energia útil e consome energia por resistência, por isso que está somando. São duas perdas. Lá não, lá é uma geração e uma perda. Por isso que tem sinais iguais, dois consumos de energia e outros são sinais diferentes. Um consome, outro perde. O mais importante é perceber isso. Receptor, recebe energia. Certo? Uma parte vai ser recebida para aproveitar. O que o motor elétrico faz? Ele gira. Transformou energia elétrica em energia cinética, movimento. Só que não esquenta. Então está perdendo energia de uma maneira inútil, é a resistência elétrica, o efeito Joule. Então são duas perdas. Como são duas perdas, no receptor tem que ter uma coisa somando com outra. Ou as duas diminuindo, se fosse o caso, né? Mas nenhuma delas tem menos e menos. Então o E é positivo e o RVZ é positivo, duas perdas. Gerador elétrico, ele gera. Mas quando ele gera, uma bateria, por exemplo, ela esquenta também, ele está perdendo uma parte de energia, ela gera mais perdas. Então tem um valor que é positivo, que é a geração, menos o RVZ que perda. Pensa por aí que consegue descobrir quem é quem. O problema é que às vezes as pessoas não falam alto.